Bom, vamos lá. Seguindo nossos estudos sobre limites laterais. Falamos no vídeo passado sobre as tendências de cálculo de limite infinito quando você tem do x a um valor específico, onde o denominador ele vai para zero e o numerador vai para uma constante qualquer. Temendo eu, né, que tenha ficado um pouquinho meio confuso com uma primeira opção, com uma primeira visão, né, vamos pegar alguns exemplos aqui para a gente exercitar, certo? Essa é a ideia. Então, exemplos, tá? Eu vou pegar algumas funções aqui para calcular o limite. Então, limite 2x, x menos 1, x menos 1 quando x tende a 1. Pensei em uma coisa e escrevi outra. Que é x tendendo a menos 1, tá? Quando x tende a 1. Beleza. Observe o que acontece. Né? Tem algumas nuances que a gente deve perceber que não é apenas colocar aquelas ideias que nós vimos no vídeo passado. Eu tenho que observar o que acontece no comportamento dessas duas funções, tanto do numerador quanto do denominador. Certo? Tenho que ver esses dois comportamentos. Então, vamos ver o seguinte. Quando o x tende a 1, isso aqui vai para zero. Né? O denominador vai para zero e o numerador vai para 2. Né? Vai para 2 sobre 0. Então, a gente tem que sair desse negócio aí. Vamos ver em separado o que acontece. Os limites laterais. Né? Vamos ver o que acontece com x menos 1. Note que, vou botar assim, né, para você perceber que isso aqui é importante. Note que limite de x menos 1, quando x tende a 1, pelo lado negativo, isso aqui vai dar o quê? Tendendo para o lado negativo, isso aqui quer dizer que é por valores menores do que 1, né? 0,5, 0,8 e etc, etc. E aí, quando eu vou pegando essas diferenças, tipo 0,5 menos 1 dá menos 0,5, 0,8 menos 1, 0,2, 0,9 menos 1, 0,1, menos 0,1. Então, o que acontece? Se eu pegar valores de x menores que 1 e me aproximar de 1 por valores menores que ele, esse resultado aqui vai se aproximar a zero, mas por valores negativos. Por valores negativos. É algo a se considerar nesse tipo de cálculo de limite infinito. Vou repetir. Não vou mais escrever a tabela. Preste atenção. Tenta interiorizar isso, tá? Colocar isso na cabeça já de forma direta. Se eu aproximo o x aqui de 1 por valores menores que 1, quais seriam esses números? 0,5, 0,8, 0,9, 0,99, etc. Se eu substituo cada um desses números aqui por x e tiro 1, eu vou me aproximar de zero, como a gente meio concluiu aqui. Mas eu aproximo de zero por valores negativos, porque 0,5 menos 1 dá menos 0,5, 0,8 menos 1 dá menos 0,2. Eu vou me aproximando de zero com valores negativos. Percebe? Então, eu vou me chegando por valores negativos a esse valor específico, a esse limite. Então, observe que quando eu vou me aproximando aqui desse cara por 1 em valores negativos, vai dar zero, mas me aproximando por valores negativos. Então, quer dizer o seguinte, que esse limite aqui, que o limite desse cara aqui é zero, digamos assim, eu vou escrever outro abuso de linguagem, é um zero, me aproximando pelo lado negativo. Da mesma forma que eu pense que esse cara aqui vai para 1 pelo lado positivo, vai dar um zero, mas me aproximando por valores positivos. Se eu me aproximo de 1 por valores maiores que ele, 1,5, 1,2, 1,1, e eu vou substituindo cada um desses valores aqui dentro, eu vou tendo como resultado números perto de zero, mas valores muito próximos de zero, mas valores positivos. Positivos. Por isso eu estou colocando mais aqui, esses valores aqui de limite não existem, mas
eu estou escrevendo assim para que a ideia fique bem mais fundamentada, certo? Seria mais ou menos isso. Então, não existe, de fato, limite dessa função aqui quando x tende a 1, o limite específico. Mas os limites laterais existem. Vejam, limite de 2x sobre x menos 1, quando x tende a 1 pelo lado negativo, eu vou dizer que isso é menos infinito. Vou dizer que isso é menos infinito. Porque eu me aproximo esse cara por zero por valores bem pequenos de zero com valores negativos. Independente do valor que seja perto de zero, ele é negativo, esse denominador. Quando eu pego 2 e divido por um número muito pequeno, o resultado vai ser um número muito grande, mas negativo. Pode fazer a sua calculadora depois. Pega um 2 e divide por menos 0,00001. Digamos assim, vai dar um número gigantesco negativo. Tudo bem? Da mesma forma, eu penso aqui que o limite de 2x, quando x dividido por x menos 1, quando x tende a 1 pelo lado positivo, dá mais infinito. O mesmo processo. Tudo bem? Sempre quando esse tipo de situação acontece, é necessário que a gente faça, no mínimo, esse tipo de análise. Para a gente entender o comportamento dessa função racional, que geralmente são funções racionais, com esse tipo de tendência aqui no denominador. É muito necessário que a gente veja isso. Certo? Então, assim, coloquei esse exemplo para a gente exercitar esse fato. Tá? Algumas outras propriedades que ficaram faltando a falar é o seguinte. Limites... por que eu botei limites laterais? São limites infinitos. Agora que eu percebi o erro. Você deve ter percebido desde o início, né? E estava rindo em minha cara. Então, a gente está trabalhando com limites infinitos apenas com razões, com funções racionais. Quer dizer que isso, o estudo disso aqui dentro para, por exemplo, com duas funções somadas ou subtraídas, produto entre duas funções, onde uma delas é infinita. Será que a gente não aplica essa ideia? Sim, a gente aplica também. Tá? Eu vou escrever aqui, tá bom? E aí colocar alguns exemplos de aplicação logo direto, porque esse tipo de questão é só para você... O modus operandi de resolução dela é exatamente esse. Ver o que de fato acontece no cálculo do limite, né? E aí depois a gente vê o que acontece no numerador e vê principalmente o que acontece no denominador quando a gente toma os limites laterais. Certo? O modus operandi é esse. E aí você vai dizer se o limite aqui no caso vai existir ou, se não existe, quais são os limites laterais. Certo? Se der tempo no final, vou dar uma análise do comportamento gráfico, que é bem simples, bem de boa. Então vamos lá, continuando com as propriedades. Deixa eu pegar aqui minha colinha, né? Para ver se eu não tenho muita facilidade de escrita com simbologia. Vou pegar a colinha aqui. Só um instante. Considere, né? Próxima propriedade A. Considere limite de f de x igual a mais infinito quando x tende a A e limite de g de x quando x tende a A igual a c. C é uma constante qualquer. Então aí tem o quê? Por exemplo, se eu somar essas duas funções, né? Se eu quero saber o limite dessas duas funções, f de x mais g de x, né? Quando x tende a A, botar assim, mais ou menos, né? Não for mais infinito ou menos infinito. Isso aqui vai ser mais ou menos infinito. E é meio automático isso, né? Se você pega um número muito grande, um número gigantesco, e soma uma constante qualquer, independente se ela seja positiva ou negativa, o valor continua sendo infinito do limite, né? Continua sendo gigantesco esse limite, né? Esse valor aqui a ser atribuído, né? Se você pega um número gigantesco, sei lá, 1 trilhão, e soma 1 trilhão em 1 continua sendo grande. É um exemplo bem inocente, eu diria, para tentar ilustrar o porquê dessa resposta.
certo? Nem precisava desse 1, que eu botei um e o 2 numa só. Certo? Tudo bem? Então, isso acontece de fato, tá? É um mesmo. É um porque eu vou botar o 2 aqui agora, que eu já vou juntar. Aqui é na soma ou subtração, né? Também, né? F de x mais g de x, enfim. Tá? Isso aqui indifere. Tá? Se eu tivesse, por exemplo, limite de f de x vezes g de x, quando x tende a A, aí eu quero ver. Isso aqui pode ter dois resultados. Tá? Isso aqui pode ser mais infinito se C for positivo. Isso pode ser menos infinito se C for negativo. Tudo bem? Tranquilo? Isso, obviamente, respeitando o jogo do sinal desse cara aqui, né? Entre aspas, né? Que não existe mais ou menos infinito num jeito só. Né? Se for mais, esse cara aqui vai dar infinito quando C é positivo. Se aqui for menos, esse produto aqui vai dar menos infinito. Tudo vai ficar dependente dos sinais. Tudo vai ficar dependente dos sinais. Veja só nesse segundo exemplo aqui, para a gente fechar mesmo com gosto, com vontade. Eu estou dizendo que esse cara vai para infinito, positivo ou negativo, independe. Até agora. E esse G de X é um C, uma constante qualquer. Tá bom? Um C aleatório, uma constante. Se eu pego o número e multiplico por infinito, continua sendo infinito. Continua sendo infinito, dependendo de que número esse seja. Agora, os sinais vão fazer toda a diferença. Os sinais vão fazer toda a diferença. Por quê? Se aqui for mais, se f de x for mais infinito e g de x for um número positivo, o limite é mais infinito. Por causa do jogo de sinais. Se f de x ainda continua sendo infinito positivo e aqui for um número negativo, menos infinito. Tá? Menos infinito. Agora, se aqui for infinito negativo, menos infinito, se aqui for menos infinito e aqui for uma constante positiva, isso aqui é menos infinito. Porque menos com mais, menos. Certo? E se aqui for um infinito negativo e aqui for um número negativo, o resultado vai ser infinito positivo, por causa do jogo de sinal do menos do infinito com menos do número aqui considerado. Certo? Tudo vai depender estritamente dos sinais. Certo? No caso da multiplicação. No caso da soma ou subtração, conforme o caso, não tem segredo. Tá? Não tem segredo nenhum. Tá? Continua sendo mais infinito, menos infinito, puro. Agora aqui vai depender muito do sinal. Como nós vimos também no da divisão. Como nós vimos também quando eu tinha uma razão. Depende muito do sinal. Do sinal dos caras aí envolvidos. Certo? Pega um exemplozinho aqui bem bobo. Exemplo. Só para a gente fechar essa ideia. Ó, qual é o limite desse cara aqui? É de 5 sobre x menos 3 ao quadrado quando x tende a 3. Quando é ao quadrado, independe de que lado eu vá. Se é pela direita ou se é pela esquerda. Isso aqui é sempre positivo por causa do expoente par, que no caso é 2. Né? Então, eu vou me aproximando de 3 sempre por valores positivos, por causa da raiz. Né? Independe se eu vá para um lado ou para o outro. Se eu vim por aqui, eu me aproximo por valores positivos. Se eu vim por aqui, eu me aproximo por valores negativos. Eu vou ter uma diferença. Independente que essa diferença seja positiva ou negativa, ela vai ficar positiva por causa do quadrado aqui. Então, 5 dividido por um número próximo de zero pequeno vai dar mais infinito. Certo? De acordo com o que nós vimos no vídeo passado. Certo? E considere isso aqui também. Limite de x mais 4 sobre x menos 4 quando x tende a 3. Então aplica direto aqui, né? Aplica direto. Então isso é 3 mais 4 sobre 3 menos 4. 7 menos 1 menos 7. Então é o seguinte, ó, observe. O limite de 5 que multiplica x menos 3 ao quadrado mais, digamos assim, mais x mais 4 sobre x menos 4
Tudo isso quando o x tende a 3, isso aqui continua sendo mais infinito. Certo? Continua sendo mais infinito. Eu estou pegando o infinito e colocando uma constante. Continua infinito. Agora, limite de 5 sobre x menos 3 ao quadrado vezes x mais 4 sobre x menos 4, quando x tende a 3. Agora o que acontece? Aqui a gente sabe que é mais infinito. Aqui a gente sabe que é mais infinito. Aqui a gente sabe que é menos 7. Então, como nós vimos aqui anteriormente, quando você tem um produto de um cara que o limite é infinito e com um cara é uma constante, o valor continua sendo infinito. Agora, mais ou menos, esse cara é mais infinito, o limite dele. Esse cara aqui é menos 7. Então, se eu tenho um número muito grande positivo multiplicado por um número negativo, o limite vai ser menos infinito. Por causa desse joguinho de sinal aí. Ok? Todos os problemas envolvendo limites infinitos são nessa pegada. Todos eles. Certo? Abre bonitinho, analisa o que acontece, então passo a passo. Aplica o limite direto e vê o que acontece. Se tem um cenário desse tipo aqui, uma constante por zero, você vai observar isso aqui. Calcula o limite lateral de cada um deles e vê se pela direita dá positivo, pela esquerda dá negativo, ou vice-versa, ou sempre positivo, que é o caso desse aqui, ó, sempre positivo. E aí, conforme o que vai aparecendo, você vai abrindo as possibilidades. Não tem limite específico no 1, mas existem limites laterais. E aí você consegue dar, né, uma resposta. Não deu tempo de falar o comportamento gráfico, se der lá nas próximas questões, principalmente se a gente chegar à aplicação de derivada, a gente pode falar sobre. Tá bom? Então, veja só, esse vídeo acaba aqui, dê uma revisada, olha direitinho, volta, vê novamente, 2, 3, 10 vezes, quantas vezes forem necessárias até você entender o conteúdo. Tá bom? Qualquer coisa, deixa os comentários aí, tá? Segue o baile.